CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, nossa comentarista aqui sobre vida profissional, como é que a gente pode crescer profissionalmente, como é que um chefe, um líder pode gerir melhor uma equipe em busca de melhores resultados, como as empresas mantêm seus propósitos, visões, estratégias, enfim. O mundo corporativo é com a Andréia Salsa, tem muita experiência no tema. Andréia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto, Murilo, Schaefer. Não sei se Léo ainda está aí. Léo está e ouvindo boa você. tarde também. E boa tarde também para os nossos ouvintes. E, Mário, é impressionante que tem aquele programa, né, chamado... Como é que é? Que história é essa, Porchat? A gente tem que lançar em Adalberto Que História é essa, Bonella? Você também não acredita nessa história? Aí a história aí você como vendedor da Headley e as moças que chegaram e compraram quase que a loja toda e te levaram ainda para o jogo de futebol é fantástico, hein, Mário? Fiquei aqui pensando, e eu sou dessa época aí do chinelo Kenner. Headley, né? Renner, que era... Não, Renner é a loja, chinelo Kenner, lembra? Kenner. Olha, eu nem tinha dinheiro para comprar, por isso que eu nem sei falar. Era o Kenner. Andréia, desculpa, querida, contar a história, mas é fato, aconteceu. Eu juro. Andréia, eu sei que você quer falar de férias, lazer, mas eu posso te propor mudar um pouquinho em função da notícia factual aí? Só para abusar da sua experiência? Pode? Vamos lá. Vamos dizer que você trabalha no Flamengo, no clube. Você é chefe lá do RH, ou gestora, sei lá, de imagem do Flamengo, enfim, experiência que você adquiriu com o tempo. E você está viajando com o Flamengo, ou nem está viajando, você está aqui do clube, lá no Rio de Janeiro, acompanhando, história, crise que estourou, não sei se você viu. O time ganha, opa, o time ganhou, tudo bem, você vai dormir tranquilo no domingo, mas aparece no seu Instagram a mensagem que um membro da comissão técnica deu um soco no jogador. E esse caso já está começando a vazar para a imprensa. Vamos dizer que não vazou ainda. E o jogador está inconformado e ele disse que vai prestar um boletim de ocorrência. O caso está só no vestiário ainda. Não foi divulgado. Gestão de crise é com você agora, André. Como é que se gere uma crise como essa? Não sei se esse caso do Flamengo pode servir para a gente exemplificar outras situações que acontecem em empresas, mas aí num caso extremo, porque houve uma agressão física, enfim. Mas você topa explicar para a gente abusar da sua experiência, como agir numa situação como essa? Claro, sem dúvida é uma crise, né, Mário? Eu não acompanhei, até porque eu estava de férias, conforme o Adalberto contou, então eu resolvi construir um outro roteiro e me desliguei um pouco. Mas com esse resumo que você trouxe, a gente tem uma forma muito clara de caracterizar a crise, né? Porque as pessoas confundem muito problema sério com crise. Problema sério existe, é importante que a gente resolva, mas crise, ele tem 3 pilares centrais que fazem a gente entender que a gente está diante de uma crise corporativa ou de uma crise que coloca alguma coisa em jogo, que é imagem e reputação, me parece que se encaixa, né? Porque tem aí uma exposição clara desse clube, e aí dependendo da condução como ele vai fazer isso, pode interferir ou não. Ele tem um segundo pilar que a gente chama quando envolve pessoas, tem impacto, né, em pessoas ou no ambiente interno ou externo dessa organização, que me parece também que implica, e quando tem ali algum nível de sustentabilidade, impacta na sustentabilidade dos negócios. Eu não sei em que isso pode repercutir, né, ao ponto de cancelamento de patrocinadores ou cancelamento de alguns contratos, e isso acabar impactando do ponto de vista de grana mesmo, estou falando de dinheiro, né? Então, me parece que é um caso que se enquadraria bem numa crise. André, deixa eu só repetir os 3 pontos que você aí, listou, momento, porque é tão bom quando você aplica a teoria assim na prática. Então, são 3 conceitos, 3 situações que definem um momento de crise, não um problema grave. Crise, então, afeta pessoas diretamente, pode afetar a aquisição de dinheiro, a empresa pode perder dinheiro imediatamente em função daquele fato. E o terceiro afeta a imagem da empresa. Imagem e reputação. Imagem e reputação. Imagem e reputação. Então vamos voltar para o nosso caso prático. Quando esses 3 pilares... Pois não. Isso, quando esses 3 elementos eles são... eles estão contidos nesse problema, a gente caracteriza como uma crise. E tem uma série de ações que precisam ser tomadas numa hora dessa, Mário, mas crise é momento de velocidade, não é momento de impulsividade,
mas é de velocidade. Você precisa construir uma resposta rápida para a sociedade, uma resposta rápida para a eventual vítima, né, que me parece aí que realmente existe, porque a opinião pública, né, e clube de futebol é algo que envolve muita emoção, que envolve opinião pública, que envolve redes sociais, que envolve a mídia, então uma velocidade na resposta me parece bastante adequada. E tem uma série André, de outros só um pouquinho. elementos que André, a gente... vamos só voltar no fato então, e vamos imaginar que a gente está lá no Flamengo. E surgiu a história, mas não se tornou pública ainda. Aconteceu dentro do vestiário após o jogo. O membro da comissão técnica, um preparador físico, deu um soco no rosto do jogador. Só sabe quem está no vestiário, ou seja, só está no público interno ali. E o jogador disse, eu vou registrar um boletim de ocorrência porque eu fui agredido. Isso é um crime. Quem é gestor de crise? Cabe tentar ter uma conversa com um funcionário, no caso do jogador, para tentar abafar o caso. Ou no mundo atual não existe essa história de abafar o caso, vamos assumir logo, vamos assumir o problema e tentar resolver, porque de uma maneira ou de outra vai vazar. O que se comenta hoje assim? Na realidade, Maria, essa é uma atitude que passa principalmente pelos valores da instituição que está envolvido, tá? Abafar o caso, se está caracterizado que houve uma agressão física, que dentro dessa organização não é tolerado violência, alguma atitude precisa ser tomada de forma concreta, né? Você quer chamar o repórter? Perfeito, André. Vou chamar o repórter, depois você vai comentar novamente com a sua experiência. Interessante, hein? De gestora de crise, esse caso que aconteceu no Flamengo. Já voltamos. Voltamos com a Andréa Salsa, coitada, hoje surpreendida, porque surgiu essa crise no Flamengo e eu estou abusando aqui da experiência profissional da Andréa. Ela lida com equipes, com gestão de crise também, e a gente está usando o caso do Flamengo para entender como é que um gestor deve agir numa situação como essa. A Andréa já conceituou para a gente a diferença de crise para um problema grave. Crise envolve 3 pilares, ela disse. Compromete a imagem ou a reputação da empresa, compromete dinheiro e envolve pessoas. Mexe com pessoas, com a honra, com a saúde de uma pessoa. Esses 3 pilares definem uma crise. E aí eu perguntei, André, às vezes é melhor tentar abafar a crise enquanto está no público interno? Por exemplo, o preparador físico deu um soco no jogador do Flamengo dentro do vestiário. É o caso de abafar ali ou não? Não tem como abafar mais situações como essa. Até porque a integridade do jogador foi atingida, ele disse que ia registrar queixa. André já foi brilhante, disse, olha, isso vai de acordo com os valores da empresa. E nesse momento a empresa não pode titubear em relação aos seus valores. Se um dos valores é preservar a identidade naturalmente física do seu funcionário, não tem como abafar. E a gente vai para o próximo passo, Andréia. Como é que a gente vai gerir essa crise agora? Tá bom, o funcionário falou que vai lá registrar queixa porque foi agredido fisicamente quando ele estava a trabalho da empresa. Isso. Como se trata, Mário, olhando um pouco para a história, né, de clubes e a questão das redes sociais e como esses atores normalmente se comportam, eu diria que é quase certo que isso vazasse, tá? Por mais que alguém tivesse ali a habilidade de conduzir, acalmar os ânimos e fazer os registros naturais que são necessários numa situação de agressão, eu, como especialista, sempre recomendo e sempre recomendarei a antecipação aos fatos. Então, já que isso vai vazar, que o Flamengo se pronuncie antes de que isso vire um vazamento, que aí cada um conta a história que quiser, né? Conta a história que aconteceu, que as providências foram tomadas, que as consequências, né, e responsabilidades serão devidamente geradas para as pessoas envolvidas, e normalmente quando a gente tem essa velocidade, se antecipa na notícia, naquela notícia que a gente tem quase certeza que vai vazar de qualquer forma, então é melhor que a gente conte história do que deixar alguma outra pessoa contar a história, porque com aquela história, né, quem conta um ponto aumenta um conto e a coisa pode tomar outras repercussões. Então eu, né, nessa jornada que você falou aí, se fosse possível esse controle, a próprio Flamengo se notifica formalmente os acontecimentos dentro das regras que foram tomadas, e normalmente isso não cresce do jeito que cresceria se isso fosse um vazamento, tá? Porque aí vem outras histórias e aí surgem outras coisas, então normalmente é assim que a gente conduz. Agora, se for um vazamento que não deu tempo, aí tem uma série de aspectos técnicos, como compor comitê de crise, né, definir quem vai liderar
esse comitê de crise, pensar nos modelos de comunicação, nos interlocutores, como que a gente faz em relação a registros e documentação, porque pode ser que esse jogador depois não só se volte contra a pessoa que deu a agressão ali, né, cometeu a agressão, mas ao próprio clube. Então, como que o Flamengo já vai se proteger do ponto de vista de registro e documentação e mapear aí alguns planos contingenciais do que a gente pode fazer no presente e o que a gente pode fazer no futuro, caso esse jogador depois queira, enfim, estender esse assunto, né? Porque se houve o fato e providências foram tomadas e consequências, em tese não teria o que se fazer. E, naturalmente, se colocar, né, diante da opinião pública, dos torcedores, da sociedade, que o clube ele não compactua, né, com ações de violência, porque não faz nenhum sentido. Então, normalmente é assim que a gente conduz uma crise. Obviamente, Mário, falando aqui em grandes linhas e no fator surpresa que você me pegou aqui, não, e eu estou trazendo aqui com base na minha experiência. Mas eu estou aproveitando a sua experiência mesmo, e já nos ajuda muito, quer dizer, é fundamental que a empresa se antecipe aos fatos e deixe a versão oficial, né? Exponha logo uma versão oficial. Interessante isso. André, em cada crise se forma um grupo para lidar com crise, ou a empresa tem que ter um grupo já formado para quando estourar uma crise, aquele grupo é que vai decidir, vai resolver? Normalmente tem algumas peças-chave, né, Mário, que participam, né? Normalmente, dependendo do tamanho da crise, a própria principal liderança da organização, a área de direito, né, a área jurídica, normalmente participa, assessoria de imprensa, e aí, dependendo de onde a coisa estourou, pessoas chaves que possam dar ali informações que vão subsidiando vai subsidiando o próprio comitê de crise. Tem algumas peças chaves, mas normalmente, antes de sair correndo para formar comitê de crise, é importante primeiro fazer uma coisa que parece muito óbvia, mas às vezes as pessoas acham que crise é gincana, né? Eu brinco que todo mundo sai correndo para ir atrás e tem que parar para tentar entender exatamente o que está acontecendo. Então, qual a causa da crise, as pessoas que estão envolvidas, as intenções por trás daquilo, né? O porquê que eventualmente essa pessoa, por exemplo, não que se justifique, mas o que impulsionou ela a esse soco nesse rapaz, né? E as consequências em relação a esse próprio fato. Parece que é muito óbvio, mas tem gente que começa a tomar atitude sem entender exatamente o que está acontecendo, até para ter respostas muito objetivas. Então, antes até de formar um comitê de crise, é importante mapear exatamente o que está acontecendo para, até no comitê de crise, a gente ter um pouco mais de celeridade e objetividade, porque na crise, velocidade é uma coisa que faz muita diferença, que não é, como eu disse, impulsividade, mas tem que ter velocidade para dar a resposta, né? Uma última pergunta que eu te peguei de surpresa hoje, Andréia, com essa necessidade de as empresas se posicionarem assim, em alguns momentos a empresa não pode estar trazendo para si uma crise que não é dela? Eu vou exemplificar. Vamos dizer que um motorista de ônibus, no seu horário, que não é de trabalho, dirigindo o seu carro particular, mas ele é motorista de uma empresa de ônibus. Ele está dirigindo bêbado e ele causou um acidente. Ele está lá com camisa da empresa, por um acaso. Cabe à empresa se posicionar em situações como essa e assumir para ela, não, olha, ele é nosso motorista, vou dar uma nota, mas estava no ambiente fora do trabalho. Ou não, gente, aí também eu vou trazer um assunto para mim que não é meu, essa briga não é minha. Se ele está fora do local de trabalho dele, se ele não está no exercício da profissão, ele só estava com uma camisa da empresa, naturalmente que a gente vai ter que acompanhar muito os movimentos, né, Mário? Porque dependendo de como isso foi, se envolve rede social, mídia, sensacionalismo, às vezes a empresa é obrigada a se posicionar. Mas se não tiver isso, a pessoa tem que assumir a sua responsabilidade como pessoa física, né? Agora, se ela atropelou no exercício do trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma que a empresa não só pode, como deve se posicionar, porque ele está caracterizado. Mas tem um outro elemento, né, que às vezes a empresa cria uma crise dentro da própria crise, é quem lidera a crise, né, Mário? Então, pessoas para liderar a crise, elas têm que ter minimamente um perfil, porque tem gente que é muito boa no dia a dia, né, operacional, sob pressão e temperatura normais, mas quando está diante de uma crise, ela tem uma alteração do humor, das emoções, e ela passa a ser
uma própria crise dentro da crise. Então, a empresa precisa cuidar quem é que gerencia da sua crise, porque não é um assunto onde basta ter técnica, boa intenção, o desejo de acertar, porque tem alguns estilos de personalidade, de estilo, que são mais indicados para gerenciar uma crise, porque dependendo da pessoa, ela pode intensificar uma crise que já existe, né? Então, isso é uma coisa importante para as empresas aí sempre entenderem que quem está no comando da crise, quem está liderando uma crise, precisa ter minimamente algumas características, como, por exemplo, equilíbrio emocional, né? Que é uma coisa importante para segurar a pressão e ter uma competência também para negociação, né, e administração de conflitos. Então, eu diria que seriam essas três eixos aí de competência que são muito valiosos para quem gerencia a crise: inteligência emocional, capacidade de negociação e de administração de conflitos. O André fica zangado comigo não, tá? Eu sei que já falou desse tema aqui, mas surgiu esse episódio do Flamengo, foi ótimo abusar um pouquinho da sua experiência. Você me desculpa que eu mudei o tema assim em cima da hora? Imagina, Mário, imagina. Mas hoje o tema era bom também, a gente fala sobre férias, mas a gente sempre tem o factual aí para a gente trazer um pouco mais de informação atualizada para os nossos ouvintes. André, seus temas são sempre bons e úteis para a gente, porque faz parte do nosso dia a dia. Fala a sua rede social para quem quiser acompanhá-la, Andréia. Olha, é Andréa Z de Zebra Salsa. Entre André e Salsa tem um Z no meio do caminho aí. Obrigado, querida. Desculpa mais uma vez, viu? Imagina, até segunda que vem.